Repasso então o questionamento aqui, a provocação a Bruno Salles, de quais seriam as possíveis consequências dessas novas sanções, essas punições impostas à Rússia e também das declarações de Joe Biden, não é? A gente está falando do presidente dos Estados Unidos, Bruno. Elisa, essa nova rodada de sanções aí, são mais de 400 sanções, elas têm um objetivo principal que é minar o apoio interno do Putin dentro da Rússia. É só você olhar a natureza dessas sanções que você vai perceber. Nós estamos falando de congelamento de valores, de bloqueio de bens de magnatas russos, de empresas russas, do próprio diretor do Banco Central russo, do Banco Central não, desculpa, do principal banco russo. Então, você vai pegar indivíduos que compõem toda essa burocracia, todo esse establishment que fica em volta do Putin e vai afetar eles. Mas elas não são sanções que vão afetar, de fato, que vão afetar de maneira vigorosa a economia. O que são sanções que afetam a economia? É você parar de comprar produtos russos, é você proibir a venda de produtos russos, de produtos para a Rússia, é você agir ali de fato no comércio internacional. Essas sanções são as sanções que doem mais, mas que também, como eu disse ontem, são aquelas sanções que doem em quem aplica. Porque se você deixar de comprar o gás russo, você vai ter que procurar gás em algum outro lugar, provavelmente em algum lugar mais longe, quando a gente está falando dos países do bloco europeu, provavelmente mais caro e talvez em uma quantidade que não vá suprir a sua demanda. Então essas sanções, elas são importantes, claro, elas não podem ser simplesmente desconsideradas, mas não são as sanções mais fortes. São sanções que vão atuar aí justamente na popularidade, em esse aparato que está em volta aí do Putin e que está sustentando esse regime. É claro que o Putin é um autocrata, está aí há 20 anos nesse regime, ele comanda a Rússia com linha dura, mas é claro que dentro dessa burocracia não há unanimidade, há uma guerra de poder lá dentro, em algum momento ele pode perder o seu apoio dentro da Rússia e pode ser deposto. É claro que os Estados Unidos vai trabalhar com essa arma também, vai trabalhar com essa possibilidade do Putin ter o seu poder interno minado gradativamente. Para as sanções econômicas, Putin já estava muito bem aparelhado, ele já tinha travado contratos comerciais com a própria China para que ele pudesse dar vazão à sua produção, para que ele não tivesse tanto impacto com as sanções do bloco europeu. Mas em relação a essas sanções que vão afetar o seu público interno, o seu apoio, os bilionários russos, isso já é mais difícil de estar preparado. Essas pessoas não vão gostar disso e vão ficar com valores bloqueados, vão ficar com dinheiro bloqueado. Os Estados Unidos visa também a possibilidade de bloquear o saque de reservas internacionais da Rússia e tem essa ameaça, claro, também de tirar ele do G20, que do ponto de vista diplomático, do ponto de vista internacional pode ser muito simbólico, mas também não vai ter efeitos práticos. Você não está tirando ele de um bloco econômico, você não está atuando ali onde dói mais, que é no dinheiro, né? Para se sustentar uma guerra, se precisa de muito dinheiro, se gasta muito dinheiro. E aí é onde a gente chega e vê toda a irracionalidade da guerra, né? A gente vive num mundo que acabou de passar por uma pandemia, acabou de passar por algo lamentável. É um mundo onde ainda existe fome, Elisa. É muito triste a gente chegar em 2022 e constatar que ainda existe fome no Brasil, quando um desses mísseis aí podia alimentar um vilarejo inteiro durante muito tempo. É muito triste a gente ver que a gente ainda gasta dinheiro, gasta milhões, bilhões. O orçamento dos Estados Unidos é basicamente, a maior parte é utilizada na sua defesa, é utilizado em material militar, em tropas, quando a gente podia ter um mundo hoje em dia em que a gente estivesse investindo no ser humano, investindo em alimentar o ser humano, em melhorar o ser humano, em melhorar as pessoas e não em erradicar o ser humano, em destruir o ser humano, em matar pessoas e matar a esperança do futuro. Quando se mata uma criança, quando a gente vê uma criança sendo vítima da guerra, uma vítima direta ou uma vítima indireta, ontem a gente viu aqui ao vivo uma criancinha com a sua mochilinha saindo
saindo, pegando a estação lá em Kiev, salvo engano, e indo embora do seu país. Imagina o que isso representa para o futuro de todas essas crianças, né? É a destruição de um futuro, no mínimo a alteração drástica do futuro de tanta gente. Então, esse desenrolar, essa guerra, ela é uma oportunidade de reflexão, que isso sirva como uma oportunidade de reflexão sobre as nossas prioridades como humanidade, que isso sirva de reflexão para os nossos agentes públicos que pensem no que a gente deve investir, né? Faz sentido ter fome no mundo ainda? Faz sentido ter fome no Brasil? Nós já pisamos na Lua, nós já conquistamos o espaço, nós temos vários satélites em volta da Terra, mas existem crianças, existem pessoas que não têm o que comer. E isso é absolutamente lamentável. Elisa. Obrigada, Bruno.